Sejam muito bem-vindos ao Prev Dias Podcast. Aqui você encontra informação atual, clara e segura sobre as questões do direito previdenciário. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Machado Bertolucci. Nós vamos falar hoje, entre outras coisas, sobre transição de carreira. Marcelo, como magistrado atualmente, ele tem uma vasta experiência na área jurídica. Nós somos contemporâneos de faculdade. Assim como eu, o Marcelo já tem um pouco mais de 30 anos de carreira profissional. E o Marcelo desempenhou as atividades de advogado, fez parte dos quadros da OAB, foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul. E tem alguns anos atrás, ele deixou a carreira de advogado, fez uma transição de carreira e passou a fazer parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como desembargador. Marcelo, muito prazer em te ver aqui. Muito obrigado por destinar esse tempo para a gente. E a gente quer escutar de ti um pouco da tua vida profissional e como foi essa transição de carreira. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma alegria poder estar aqui no Prev Dias, trocando ideias. Eu fico muito feliz e vamos fazer essa troca que certamente traz para todos nós crescimento e informação para quem nos ouve. Pois então, eu tenho quase 32 anos de formado, né? Éramos de fato contemporâneos, e por 28 anos exerci com muita honra, muito orgulho a advocacia. Sem ninguém na família na área do direito, né? Na minha origem, digamos assim, enquanto estudante do direito, escolhendo o direito muito mais talvez por intuição humanitária, humanística, né? Principiológica, digamos assim, do que propriamente por convicção lá nos meus 17 anos, quando eu ingressei na faculdade. E aí depois sim, né? Foi se consolidando uma identificação com o direito e eu procurei ao longo dessa caminhada ouvir, digamos assim, o que eu tinha como vocação nos meus momentos, né? Portanto, as minhas escolhas eram, claro que sim, racionais, pautadas que foram por projetos, né? Mas eu sempre permiti que a vida indicasse alguns caminhos ou também me ajudasse a tomar algumas decisões, né? Eu penso que a vida traz alguns sinais e os nossos momentos pessoais, familiares, profissionais, eles precisam ser ouvidos por nós mesmos, né? E, portanto, eu procurei fazer isto. E, então, faz 2 anos e meio eu fiz uma transição de carreira. Eu estou muito feliz, muito honrado em integrar o Tribunal de Justiça do nosso Rio Grande. E, claro, né, como toda transição de carreira, isso vai do nosso momento de escolhas momentâneas, né? Existe uma regra da biologia que eu gosto muito, embora não entenda nada de biologia. Essa talvez seja a única regra que diz, aspas, tudo na vida muda e o que muda se transmuda, aspas. Então, transição de carreira, eu penso que é um pouco isso, é ouvirmos nós mesmos, olharmos cenários e nos permitirmos recomeçar, reaprender e reabrir novos ciclos. Muito bem. Por falar em ouvir e mudanças, eu no final da faculdade, como estagiário de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, terminei meu ciclo estagiário lá na vara do júri. E aí eu lembro de ti e do nosso amigo também, o Marcelo Peruquim, começando a vida de advogado no Tribunal do Júri. Nos conta como foi essa entrada na vida profissional como advogado e na área criminal e fazendo júri aqui em Porto Alegre, no interior. Muito bem lembrado. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Isso foi lá em 95, 96, 97, na companhia, né, do grande Marcelo Guazelli Peruquim. Fomos sócios por mais de 23 anos, né? E nós chegamos na vara do júri com 2 meses de formados, no momento em que a Defensoria Pública ainda estava se estruturando, né? Um concurso novo e um grande déficit de profissionais. E nós nos apresentamos, então, a um juiz saudoso, magistrado Mário Rocha Lopes Filho, uma grande pessoa, tem uma importância capital na nossa carreira. Era nosso professor na PUC. Foi nosso professor lá na PUC, exatamente. Grande professor de prática de processo penal. Nos apresentamos para ele e aí, então, por praticamente 2 anos e meio,
nós fazíamos por volta de 3 a 4 plenários de júri por semana, como advogados dativos, né? Portanto, não tínhamos nenhuma remuneração, mas nós cobríamos aquele espaço que a defensoria, pelo déficit de pessoal, eventualmente não conseguiria entender. Então, foi uma grande escola. Isso foi conjugado, na época, com o estudo, né? O Marcelo Peruchin, na época, cursava especialização em ciências penais na URGS, e eu, à noite, fazia escola do MP, porque quando eu saio da faculdade, eu saio muito vinculado, muito identificado com a carreira do Ministério Público. Né? Eu cogitara, na época, fazer concurso para o MP. E eu costumo carinhosamente dizer que, por culpa, carinhosamente falando aqui, né, do grande Marcelo Peruchin, então, a Roda Praia e ele me deixaram um pouco afastados do MP, porque a advocacia começa a funcionar aí, né? A Roda Praia, porque nós tínhamos um escritório lá no centro, e aí a visita a um colega, outra visita no outro colega, a reunião lá, o júri de amanhã, a audiência no interior. Quer dizer, essa vida cidadã, né? E não por acaso eu tenho no meu gabinete hoje, no TJ, uma foto, que são os ladrilhos da Roda Praia, né? Aquele caminhar na Roda Praia, me levou para a advocacia por 28 anos e meio. Então, ali foi o nosso início, foi a nossa escola, e nós começávamos com promotores de justiça de altíssimo gabarito, né? Então, o nosso grande magistrado Mário Rocha Lopes foi quase irresponsável em nomear 2 jovens, mas, claro, começamos em processos mais simples, né? Com pedidos de absolvição do MP. Poucos dias agora nos deixou Marcelo Roberto Ribeiro. Grande amigo. A lenda do plenário. E era um tempo maravilhoso, né? Nós fomos rapidamente para processos muito complexos, e nós saímos do júri 9 da noite, 10 da noite, íamos jantar com os promotores, né? Com o Marcelo, quantas vezes, né? No shopping Praia de Belas, nós almoçávamos juntos, quer dizer, nós convivíamos com promotores de altíssimo nível, e todos nós estendíamos o nosso ofício, mas sabíamos o limite de até quando pode ir uma acusação, até quando pode ir uma defesa, sem nenhum ataque pessoal. Nós fazíamos relações de, não digo de amizade íntima, não era isso, mas de muita convivência, sadia, recíproca, elevada. Lembrando os nomes aqui, o Koinek também. José Pedro Machado Koinek, Marcelo Ribeiro, Thales Nilo Traem. Isso. Né? Uma gama de grandes promotores de justiça. Para nós foi uma escola, um privilégio. E realmente deve ter sido uma experiência muito gratificante e um período de muito estudo, né? Eu lembro que vocês portavam no júri uma pasta de couro, uma pasta larga, tamanha a quantidade de livros que tinham que levar para enfrentar o plenário, né, Marcelo? Hoje seria talvez inimaginável para um aluno, né? Ver uma pasta daquelas, né? Mas não existia celular, né? Exato. Então a pasta era o nosso instrumento de trabalho, e era muito pesada. Eu tenho essa pasta até hoje. Tem guardado? Nós carregávamos e gerava calo nas mãos, porque ali estavam os livros lidos, né? Abertos, com canetas tal qual, né? Essa aqui, né? E nós levávamos e abríamos os livros. Então, cada júri tinha uma leitura específica, porque os casos eram diferentes. Né? Era uma biblioteca portátil. Era uma biblioteca portátil, né? E era muito comum dor de coluna, porque nós carregávamos muito peso toda a semana. Né? Vamos imaginar que fossem 2 júris por semana, ou 3. Né? Eu me lembro de situações de caminhar muito antes de chegar no fórum com as pastas muito pesadas. E nesse momento, 97, 98, 99, começa a acontecer um fenômeno também na advocacia privada, que é o nascimento de uma advocacia empresarial, que até então não se falava. Né? Até a metade da década de 90, a advocacia penal era muito calcada no júri, né? Nos crimes contra a vida. Né? E existiam muito poucos escritórios em Porto Alegre que cuidavam disso. Havia até uma certa, não digo má vontade, mas uma certa separação, entre aspas, dos advogados penais, né? Porque talvez não fossem tão nobres, aqui estou sendo leve na minha fala, né? Mas há uma virada de chave, porque surgem, muito por conta da Constituição de 88, mas mais ainda pela recepção no nosso ordenamento jurídico de bens jurídicos novos, protegidos, sobretudo, a partir de tratados internacionais, meio ambiente, ordem tributária, ordem consumerista,
sistema financeiro, né? E estes bens jurídicos passam a gerar leis novas, criminalizadoras. Portanto, o direito penal deixa de ser só aquele direito penal do júri, Sim. que era a nossa, e sempre foi a nossa paixão, né? Mas a gente, claro, vai crescendo, né? E vai precisando pensar também em termos de mercado, e foi isso que nós fizemos na época. Foram diminuindo os nossos júris, né? Embora nunca fiquemos afastados, mas aí essa nova advocacia penal passa a exigir apuro técnico específico. Sim. Né? O advogado penal passa a deixar de ser só aquele orador, né, que trabalhava na dialética, na dualidade, na oratória, no plenário, e passa a ser muito mais alguém que sentava na mesa redonda, como senta até hoje, né, e conversava com o RH da empresa, com o gestor, com o diretor, e passa a entender de questões extrapenais também, ligadas à questão criminal em si. Então, essa virada de chave, nós fomos um pouco precursores disso, junto com uma geração, a nossa geração, né, Marcelo? Tantos amigos comuns. Isso. Nossos, né? Perfeito. E aí a gente foi muito feliz nessa virada de século, vamos chamar assim, e nos anos que se seguiram. Quer dizer, então aquele preparo técnico já era necessário para a advocacia criminal e se tornou mais necessário ainda para essa advocacia que se apresentou para vocês. Exatamente, porque aqueles insumos, né, do júri da advocacia criminal de origem, raiz, eles se seguiam, eles eram necessários para essa nova advocacia. Todavia, surgiu um novo mundo que exigiu uma expertise técnica não criminal também, né? Ou seja, menos oratória e mais verticalidade probatória, vamos chamar assim, né? Menos falar sozinho e falar mais em mesa redonda com profissionais de outras áreas. Então, um trabalho que até então era voltado mais para a pessoa física passou a ser voltado também para a pessoa jurídica. Exatamente, também. Nós não de forma excludente, mas complementar. Complementar. Exatamente. Sendo que o elemento humano, né, a pessoa, o cliente, seja aquele assistido lá da época de dativo, como depois o grande empresário ou, né, uma autoridade X ou Y, é a pessoa humana, né, naquilo que de melhor temos como elemento de vocação, cuidar do outro, né? Empatia. A parte que eu considero mais bacana e que eu me realizo mais dentro do escritório é justamente o atendimento, né? Eu, como previdenciarista, eu tenho também que escutar e entender a dor do meu cliente para eu poder oferecer para o meu cliente a melhor solução possível. Exatamente. E assim é em todas as áreas do direito, né, Marcelo? Sem dúvida. A advocacia, nós vivemos muito isso, a gestão da dor parecia a escuta tão importante, se não mais, do que o resultado do processo, né? Porque os processos, eles produzem dores, né? E essas dores precisam ser gestadas, geradas, né? Cuidadas. E aí começou, então, uma transição dentro da própria advocacia, né, Marcelo? Sim. E para todos que estão nos ouvindo, muitos conhecem a tua história profissional, mas a tua história profissional ela é muito longa e ela é densa, né? E ela tem várias frentes. Então, nos conta um pouquinho como foi efetivamente essa transição da pessoa jurídica para a pessoa física, a tua história como professor da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul e como foi o teu trabalho, como iniciou o teu trabalho nas comissões da OAB. Perfeito. A advocacia no início, e não só no início, mas ela se apresentou no início da nossa caminhada de uma forma muito solitária, né? A advocacia tem uma característica solitária, né? Uma atividade intelectiva, mas nós éramos muito jovens. E aí, então, a necessidade de seguir estudando foi uma coisa que se apresentou desde o início a todos nós, né? E aí, então, eu devo muito à PUC, eu tive o privilégio, né? Tivemos o privilégio de receber aquela formação marista, na então Faculdade de Direito da PUC, hoje Escola de Direito. E a necessidade de seguir estudando teve, particularmente para mim, primeiro um vínculo afetivo, né, de não querer sair da PUC, de querer seguir sendo aluno. A posição de aluno é fantástica, né? E aí, então, quando eu termino a escola do MP, e aí eu me distancio da ideia do concurso para o MP, eu vou fazer especialização. Engavetou o cargo público. Engavetei o cargo público e vou ser aluno da especialização da PUC em Ciências Criminais. O que nos dava um contato absolutamente necessário e
importante com esse novo direito penal. A PUC foi precursora e na área criminal. Nós somos hoje o único programa de pós-graduação no Brasil em ciências criminais com especialização, mestrado e doutorado. Tanto que pessoas do Brasil inteiro vêm estudar aqui, da América Latina também, etc. Então, a necessidade de seguir estudando era uma necessidade afetiva, intelectiva, pessoal e profissional também. Tá? Não pelo título em si, mas pela caminhada. Tá? E aí surge o magistério, não no primeiro momento na PUC, mas em diversos cursos preparatórios no interior do estado, né, de final de semana, né, uma vida que começou com muita estrada, né? E aí, então, depois o mestrado na PUC como aluno. Essa época, né, Marcelo, 97, 98, até ali o 2002 foi uma época para as carreiras jurídicas de muitos concursos públicos, né? O Estado estava se estruturando. Exatamente. Né? E quando a gente fala que o Estado é o poder público, é o município de Porto Alegre, né? Outros municípios com regimes próprios de Previdência Social, o regime próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul, a União. Então foi uma época que tivemos muitos concursos públicos, né? Exatamente, eu me lembro bem. Tinha que preparar essa turma, né? Exatamente. Salvo engano, pela reforma da Previdência de 1998. Exatamente. Né? Muitas aposentadorias e muitos concursos públicos. Exatamente. Com 100, 120 vagas, juiz, promotor, exatamente. etc. Numa época em que ser juiz e promotor representava um aplauso social muito grande. Sim. Né? Então, nós que advogávamos lá naquela época, né, talvez não tínhamos aquele aplauso que quem passava no concurso tinha das famílias. Né? Sim. Claro que o aplauso era outro, era de outra maneira. Sim. Mas era essa o momento daquele tempo, né, do concurso público. E aí tinha que preparar a turma. Né? E aí, depois, com 27 anos, eu entro como aluno do mestrado da PUC. E aí, então, com 27 anos, já estando mestrando, eu tive a alegria de ser contratado, a honra, pela nossa PUC. Eu completo agora em agosto 25 anos de exercício da docência. Que bacana, hein? Que carreira. E junto com esse momento, eu me lembro muito bem, eu e o Marcelo Peruquim, nós não tínhamos secretária, nem estagiário, nem ninguém no escritório, éramos nós dois, né? Eu tinha lá 26 anos. Todos nós começamos assim, né, Marcelo? Nós começamos assim. O nosso escritório, como tu lembras bem, ficava na frente da Escola de Belas Artes da URGS, na Senhor dos Passos. E era uma terça-feira chuvosa, muita chuva, o telefone não tocou, né? Muita calmaria, e aí eu, apesar da música ser linda, às 5 da tarde eu não aguentei mais, eu ouvi aquela nota lá que o aluno não conseguia avançar, né? E aí eu disse, não, eu vou lá na OAB, porque me disseram que a OAB tem voluntariado, né? E aí eu desci a Rua da Praia, me lembro como se fosse hoje sem guarda-chuva, me molhei muito lá, mas consegui chegar na OAB. Chego na OAB, na Rua da Praia. Datas americanas. Né, datas americanas, e chego pro senhor, né, o porteiro, disse, olha, me disseram que tem voluntariado aqui, eu sou advogado há 3 anos. Ele disse, lá no TED estão precisando de alguém mesmo. Fiquei pensando, mas o que é o TED, né? Eu fui no Tribunal de Ética e Disciplina e saí na hora com 10 processos físicos em carga. Toma! Né, assinei a carga e lá eu começo, então, com 26 anos, eu imagino que eu tiver 26 anos, eu começo a ser curador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é um advogado dativo, para aquele advogado que responde o processo ético disciplinar. Esse foi o meu início lá. Então, voluntariado. Né? O que foi muito bom pela sensação de pertencimento, de acolhida, de network, né? A gente nem sabia o que era essa palavra, mas aquilo era uma forma de convivência. A gente já fazia, mas não usava a palavra. Exatamente. Mas voltando um pouquinho aqui, né? E a gente vai novamente nesse episódio tocar no tema reformas da Previdência. Né? Reformas, porque a gente vem vindo com reformas. Então, como o Marcelo bem lembrou, nós tivemos uma grande reforma da Previdência em dezembro de 1998, o que mexeu com muitas carreiras, e não foi diferente para as carreiras jurídicas. Então, ali, durante a tramitação da então PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que virou uma emenda constitucional em dezembro de 98, que entrou em vigor uma nova lei previdenciária, no decorrer daquele ano ali, muitos que já tinham alcançado o direito adquirido, resolveram tornar-se servidores públicos inativos. E a partir do momento que nós tivemos a entrada em vigor desta emenda constitucional, a emenda constitucional número 20,
de dezembro de 1998, já começou a se falar numa nova emenda constitucional previdenciária, porque ela não foi completa. Então tinha uma determinada parte do regime geral de previdência e dos regimes próprios que também teriam que sofrer nova alteração. E assim foi. Então, durante o ano de 1999, 2000, 2001, 2002, muita gente também que preencheu todos os requisitos para a concessão da aposentadoria passaram para os quadros da inatividade. Então, por isso também as vagas. Que as carreiras ali elas cresceram. Aí, havia uma necessidade, por conta da necessidade da população, da interiorização da justiça também, né? A justiça não tinha essa estrutura que temos hoje, tanto justiça do trabalho, justiça federal, como a justiça estadual, né? Que tem a maior competência, né? Em razão dos assuntos que lá tramitam, né? Mas ali se oportunizou muitas vagas para concurso público, né? E aí o magistério veio a calhar. O magistério veio a calhar exatamente aí. Né? E aí a necessidade de estudar, ela cada vez aumentava, quanto mais a gente evoluía, né? Parece um paradoxo, mas não é, né? Quer dizer, essa condição de ser aluno, ela é muito enriquecedora. E ser professor também, sendo aluno. Então, eu até aos meus 30 anos de idade, eu me lembro que eu não tinha nenhuma noite livre, porque eu era 2 vezes ou 3 aluno por semana, e nas outras 2 ou 3 eu era professor, né? E tu notou, Marcelo, por exemplo, que aí tu já estava formalmente com 2 carreiras, como advogado, sócio do escritório de advocacia e como professor. Sim. E tu passou a perceber, tu te deu conta aí, porque a gente é muito novo nessa... Tu te deu conta que aí tu estava começando a preparar a tua vida previdenciária? Sim. Ali deu, digamos assim, o sentimento de maturidade. Uma hora que eu conversei comigo mesmo, não, só um pouquinho, eu sou profissional maduro hoje em dia, né? Depois dos 33, 32 anos de idade. E aí eu comecei a enxergar o sistema previdenciário e me interessar por ele. Justamente porque a advocacia, com todos os seus desafios e todas as suas potencialidades, né? Do ponto de vista econômico, e eu também não posso me queixar muito antes, pelo contrário, só agradecer, ela não chama tanto a atenção em um primeiro momento, o profissional iniciante, para a questão previdenciária. Sim. Porque lá no início a gente acha que o tempo não passa, Isso. né? Que teremos sempre 23 anos. Só que não é bem assim. Então eu comecei a enxergar que, ao ser seletista, isto era uma segurança, como de fato é até hoje. Não é a importância dos recolhimentos, né? E ao ser profissional liberal na época, a importância da estruturação de uma pessoa jurídica, com os recolhimentos, com as complementações necessárias e tudo isso a partir de orientação do advogado previdenciarista, né? Que está aqui, né? Quer dizer, isso é fundamental. Né? Por quê? Porque isso é cultura de sobrevivência. Isso, de planejamento. Amanhã, de planejamento. Isso. Né? Sobretudo em um país, né, que volta e meia produz reformas previdenciárias. Que elas continuaram vindo, né? Continuaram vindo e muitas vezes, e perdão da franqueza, rasgando contratos pretéritos que é feito com o cidadão. Assim né? E a gente precisa sobreviver nesse mundo. Eles continuarão a existir. E a gente precisa cuidar da complementariedade da aposentadoria, ver os vasos comunicantes entre esses sistemas, né? Então, assim, é fundamental. Isso. Né? Então, ali naquela época, tu já começou como segurado do INSS, né, como contribuinte do INSS, seja como sócio do escritório de advocacia, seja como um professor empregado da PUC, a ter 2 contribuições para o INSS, para o sistema. E aí preparar a tua aposentadoria. Ou até, por que não dizer, né, um período de inatividade por conta de uma doença laborativa. Sem dúvida. Ou não. Todos nós estamos, né, sujeitos a... Ninguém está livre, exatamente. E eu comecei a enxergar muito essa questão previdenciária como um foco pessoal e familiar, porque eu, voltando atrás, eu começo a trabalhar com 16 anos de idade, como auxiliar de um departamento comercial de uma pequena empresa. Né? Ali eu tive a minha carteira de trabalho assinada. E quando eu faço 17 anos de idade,
eu viro, no primeiro semestre da nossa faculdade, eu viro auxiliar de departamento jurídico em uma empresa de auditoria. Então, eu tinha carteira de trabalho assinada e os recolhimentos previdenciários feitos. Sim. Todo esse período previdenciário de recolhimento, entre os meus 16 anos até os meus 22, 23, hoje eu sei, por conta de orientação previdenciária, que aquele tempo não é sequer aproveitado. Ou seja, foi todo um valor pago que foi para algum lugar, mas não retornará para o Marcelo. Quando eu me dei conta disso, por conta de reformas previdenciárias, eu lá atrás disse, não, mas só um pouquinho, teremos outra, e nós vamos ter que cuidar disso sempre. Por quê? Porque aquilo que eu disse, algumas reformas previdenciárias não respeitam contratos pretéritos. Muitas vezes e a não. gente que lute, né? Muitas vezes não, exatamente. A gente que lute. Isso. Então, foco na Previdência. Nosso sistema é solidário, né? O sistema de Previdência do Brasil ele é solidário. Então, isso que o Marcelo acabou de relatar, certamente tu auxiliou, né, na sustentabilidade de muitos segurados. De uma geração. Né? E talvez, e possivelmente no futuro, muitos deles também vão de forma solidária, vão te auxiliar. Assim a gente espera. No pagamento de benefício previdenciário aí, né? Assim porque logo, né, quando tu piscar os olhos, aí tu vai preencher requisitos para concessão da aposentadoria no regime geral de previdência, no INSS. É rápido. Podia ser mais lento, inclusive, mas vamos lá. Marcelo, aí tu foi entrando através do Tribunal de Ética, né? Isso. Do OAB, e aí tu foi passando pelas comissões, como é que foi? Isso, eu passei por várias comissões, em geral ligadas a direito penal, né, ligadas a prerrogativas de advocacia. Aí eu, então, ingresso como conselheiro no primeiro mandato, né, do nosso grande, sempre presidente Cláudio Lamacchia. Eu viro conselheiro da OAB estadual em 2007, primeiro mandato até 2010. Renovo o mandato de conselheiro, 2010 a 2012. E lá, nesse segundo mandato, eu presido a comissão de prerrogativas da OAB Gaúcha, que é um centro nervoso de muita importância, de muita atenção, de muito conflito e visibilidade também. Para o nosso estado e para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Né? A OAB do Rio Grande do Sul sempre teve um protagonismo nacional. E aí, então, em 2013, né, eu tive a honra de suceder o presidente Cláudio Lamacchia com uma votação expressiva, né, pelo voto direto da classe, por volta de 75% dos votantes. E aí, então, eu assumo a presidência em 2013 e a exerço até o fim de 2015. Preferi não ir à reeleição, modestamente mesmo podendo ir, não é? E aqui não há nenhuma crítica às reeleições na OAB, muito antes pelo contrário, né? Mas por perfil, porque eu era titular e sócio de um escritório artesanal, né? Em homenagem à minha família, aos meus sócios e a mim mesmo, eu entendi que 3 anos estava de bom tamanho, e aí então nos outros 3, de 16 a 19, eu tive a honra de ser conselheiro federal da OAB. Conselheiro federal. Exatamente, né? Na presidência do grande presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia. Então eu preferi não ir à reeleição, entendendo por ouvir a mim mesmo, né? Cumprir um mandato, e é um voluntariado. Né? É um grande desafio que tu conseguiu cumprir, né? O que mais te desafiou como presidente da OAB, Marcelo? O que mais me desafiou foram as demandas da sociedade civil, né? Porque a classe, ela estava muito bem assistida pela ordem, como está hoje na presidência do grande presidente Leonardo Lamacchia, como estava na presidência do presidente Cláudio Lamacchia. Do ponto de vista das prerrogativas, das alternativas dadas de conhecimento pela escola superior da advocacia, a questão de educação previdenciária, né? Claro, a classe conviveu e convive com grandes desafios, né? Um plano, né, de sustentabilidade, etc. Mas é uma questão macro. Eu não quero aqui fugir do nosso ponto, né? Mas as demandas da sociedade civil que batiam na nossa porta, ou que nós enxergávamos por nós mesmos, eram muito grandes. Saque de depósitos judiciais, por exemplo, pelo governador da época, né? Quer dizer, com geração de pagamento de juros para toda a sociedade, né? Aposentadorias especiais para algumas autoridades, né? E toda a sociedade tendo que custear.
demandas ligadas à sociedade civil, que é extremamente heterogênea num estado como o nosso. Na defesa da Constituição. Na defesa da Constituição. Então não foram poucos os casos. As prerrogativas que nós atuamos para a classe, né, nas prerrogativas, nas questões ligadas a honorários, a projetos de lei que saíram daqui e foram acolhidos pelo Congresso Nacional, mas a diversidade de demandas da sociedade civil que chega às portas de uma entidade apartidária, que tem que ser plural e que precisa instrumentalizá-las. A Constituição, como bem sabes, né, concede à ordem poder de instrumentalização, como, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, né, proposta pela OAB Nacional, mas gestada nas OABs estaduais. Então, eram grandes os desafios, mas eu fui muito feliz esses 3 anos, e é muito tranquilizador ter cumprido esse munus público, que é o exercício da atividade da OAB, como nós fizemos, de uma forma colegiada, democrática, com muita responsabilidade, com muita, modestamente, muita entrega, mas dentro de um projeto também de leveza, de integridade, de fazer a coisa certa, né? De saber que nós cumpríamos a Constituição e que a ordem estava ali para a representação da advocacia da sociedade civil, longe de qualquer carimbo partidário, mas sim uma ordem plural, democrática e instrumentalizadora. Muito bem. Marcelo, tu sabe que o nosso programa aqui ele é muito mais da escuta, né? Eu muito mais provoco determinados assuntos, quero escutar aqui do meu convidado, e o meu convidado vem e esclarece vários pontos, né? Perfeito. Então, assim, ó, o que me parece é que, passado todo esse tempo e uma vez terminada a gestão como presidente da OAB, parece que tu estava com a missão cumprida na advocacia. Conta um pouco. E como foi a decisão, como foi a tua tomada de decisão de deixar a advocacia e ingressar no serviço público como magistrado? Perfeito. E explica para quem está nos vendo, por favor, explica para quem está nos vendo e nos ouvindo no Spotify também, o que é esse tal do quinto constitucional? Perfeito. Como um advogado pode tornar-se um magistrado, um desembargador através do quinto constitucional? Sabemos nós também que há uma vaga também específica para os membros do Ministério Público. Perfeito. No quinto constitucional. Mas fala um pouquinho da nossa carreira como advogado e essa possibilidade de tornar-se magistrado. Quando eu saio da presidência da OAB, eu saio com 43 anos. Eu fui eleito com 40, 39 para 40, e saio com 43. E quando eu saio da presidência da OAB, eu saio com uma veia que eu já tinha, certamente. Essas coisas, elas acompanham, né, a nossa formação, a nossa gênese, né? Mas eu saio com uma veia de instrumentalizar em prol da coletividade maior do que a que eu tinha. Quando eu chego na presidência da OAB, eu tinha uma forma de raciocínio, de atuação e de lógica muito calcada no interesse privado, que era a minha lógica de abraçar o cliente, segurar a mão dele e cuidar do meu cliente. Né? Há a necessidade de estar representando uma pluralidade de pessoas, né? Sem exagero, né? Nós éramos, na época, 100 mil advogados inscritos. Sim. E 10 milhões de gaúchos, né? Porque a OAB traz a representação da sociedade civil de uma forma muito forte. Sim. Né? E nós somos 10 milhões de gaúchos. Então eu saio com uma veia coletiva de direito público muito maior do que a que eu entrei. O meu olhar passa a ser um olhar um pouco diferente. E aí, então, eu saio da OAB e ainda assim advogo por mais de 7 anos depois de ter saído da OAB. Eu ingresso no Tribunal de Justiça, nomeado que fui, pelo governador Eduardo Leite. Eu tenho muita honra de ter sido nomeado pelo governador Eduardo Leite, um governador republicano. Isso acontece nos meus 50 anos, portanto, 7 anos depois. Uma data emblemática na vida de todos nós. Uma data emblemática, né? E aí, como tu bem falaste, né, tem um componente pessoal, psíquico, que tu muito bem aqui verbalizaste. Nós não combinamos isso também, aliás, não combinamos nada, né? Essa fluidez, ela vai da nossa... É verdade, viu, pessoal? Da aqui, nossa admiração. praticamente, assim, ó, a gente deixa fluir, vai falando, e esse papo aqui vai, se por hora ele tem uma seriedade bastante grande, por hora ele é muito descontraído, e a gente tem que deixar fluir as coisas aqui no programa. E aí, pela tua sensibilidade, quer dizer, não que eu não tivesse mais o que fazer, claro que eu teria, mas mentalmente, quando se sai de uma presidência da OAB, parece que a gente fala
para nós mesmos, tá, mas eu vou fazer agora exatamente o quê? Eu jamais seria... Bati no teto aqui dessa carreira. Eu não teria vocação para ser presidente da OAB Nacional como o presidente Lamarck teria. Sim. E nem teria vontade, com toda franqueza. E tá tudo certo. Por questões, tá tudo certo, cada um é um, né? Exatamente. Mas bate uma necessidade de recomeçar. Não necessariamente sendo magistrado, pode ser abrindo um hot dog na esquina. Isso Uma é nova recomeço. carreira. Uma nova Nós começamos carreira. aqui o programa falando em transição de carreira. Então, quando a gente faz uma transição de carreira, a gente sai de uma carreira e vai para uma carreira nova. Exatamente. Então, assim, esse foi um ponto psíquico. Quero recomeçar. Preciso me reconstruir. Preciso abrir um novo ciclo. E a magistratura passa a chamar muito a minha atenção, porque eu começo a me identificar muito com o exercício da magistratura, com os magistrados e com um olhar de equilíbrio que era diferente. Não que eu não tivesse esse olhar, mas o meu olhar era um olhar vertical, agudo, fazendo aqui uma analogia ao futebol, com perdão da analogia, de profundidade, como um atacante faz quando busca o gol, olhando aquela linha de defesa. A maturidade e as vivências públicas que eu tive na OAB, que foram muito ricas, me deixaram com um olhar um pouco diverso, no sentido de olhar macro, de pensar nas consequências da minha atitude, não só na tese. E esse olhar macro, eu percebia que na magistratura eu teria condições de realizar naquele e nesse meu momento histórico, mental, intelectivo. Então não se trata de comparação de pior ou melhor, são funções muito semelhantes, mas que exigem um olhar e uma posição eventualmente um pouco diversa. Então, somado a isso, devo aqui confessar, eu passo a me identificar menos ou a não me identificar com alguns movimentos da advocacia criminal muito publicitárias, muito instagramáveis, né? Porque eu sou daqueles, e eu não me sinto nem um pouco jurássico ao dizer isso, que entende que consulta para médico, para psicólogo, para advogado, para engenheiro, tem que ficar restrita em 4 paredes. Aliás, assim diz o Código de Ética. Isso. Né? Então eu começo a ver que essa avalanche midiática da advocacia criminal, que aliás é bem diferente da necessidade de fomentar a informação previdenciária, porque a informação previdenciária é uma informação cidadã. É um pouco diferente, é uma educação pedagógica necessária. Necessária para a sobrevivência das pessoas, da família. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que tem uma... A criminal ela é mais pontual. A criminal ela é reservada, ela é sigilosa, ela é de portas fechadas. Né? Então eu começo a olhar e dizer, não, só um pouquinho, mas o Marcelo mudou. Né? E aí a magistratura, com aqueles insumos republicanos, isso existe muito nesse país, ao contrário do que às vezes a gente escuta hoje, né? Sim. Em algumas pessoas que nenhum apreço tem pelo Estado Democrático de Direito. E voltando aqui para o nosso Estado, né? As pessoas fazem a coisa certa na sua esmagadora maioria. Sim. As pessoas, quando eu digo todos os integrantes do sistema de justiça. Sem dúvida. Né? E essa condição de independência, de equilíbrio, não é, de entender que os protagonistas são as partes e não o juiz, ou o advogado, ou o promotor, isso passou a ser para mim uma coisa muito, muito rica, muito desejada. E por isso que eu me lancei nesse desafio, não é? Porque, como bem sabes, a Constituição reserva. Essa foi uma afirmação lá da Constituição de 88, e esse instituto do 5º Constitucional existe em vários países, né? Talvez com outros nomes, Sim, etc. exatamente. Mas é uma forma de que exista representação cidadã. Dá um certo equilíbrio. Porque traz, não é? 10% das vagas, quinto vem de 1/5, né? Sabemos bem. E 10% das vagas para a advocacia e 10% das vagas para os integrantes da carreira do MP. Então, nós temos no Tribunal de Justiça hoje, por volta de 160 desembargadores, sendo que 20%, em torno de 32, oriundos não da carreira da magistratura via concurso público, que é um mecanismo natural e constitucionalmente reconhecido. Né? Então, o objetivo é que sejam trazidos, né, profissionais
do Ministério Público e da Advocacia, com os seus calos da vida, né? Com os seus olhares de cidadania ou os seus olhares ministeriais externos ao Poder Judiciário, que não são melhores nem piores, são apenas diferentes. E é dessa convivência plural, não é? Respeitando, sim, aqueles que são as pessoas que mais preparadas foram e são para o exercício da razão jurídica da sentença ou do acórdão, que são os juízes de carreira, os desembargadores de carreira, mas que também possam conviver com pessoas que podem olhar o mesmo fato através da sua experiência, da sua vivência, do seu viés, da sua barriga de balcão, não é? Do seu viés, que é um viés muito mais externo do que interno. E me parece que essa convivência é muito saudável, muito sadia. Muito bem. Fui muito bem recebido, como sou até hoje, cotidianamente, no Tribunal de Justiça. Me considero privilegiado por conviver com desembargadores de carreira, com juízes de carreira, com procuradores de justiça, com desembargadores oriundos do 5º do MP da Advocacia. Então, é desta reunião que nós produzimos, digamos assim, uma convivência que foi o comando constitucional, né, de tribunais plúrimos a partir da valorização de todas as carreiras. E aí, então, é um processo complexo, foi um processo complexo, que durou mais ou menos meio ano, através de uma escolha pelo Conselho Pleno da OAB, voto direto, de uma lista denominada sextupla. Então, nós éramos lá 33 inscritos no edital público, e desses 33, a OAB Gaúcha escolhe 6 pessoas através de uma sabatina no Conselho. Voto aberto, direto, público. Esta lista vai ao Tribunal de Justiça, que por meio do seu órgão pleno, que são os 25 desembargadores, os 12 mais antigos, além do presidente, e os 12 eleitos a cada 2 anos, esses 25 escolhem 3 dos 6. Né? E aí, então, essa lista com 3 nomes vai ao governador do estado, que escolhe um. É um processo trifásico, né? Extremamente complexo. Extremamente complexo. Mas muito enriquecedor. A caminhada por si só é enriquecedora. E um aprendizado também, né? Isso aí também foi um aprendizado. Aí é mais um elemento de aprendizado na tua vida. E aí não se trata de perder ou ganhar, se trata de caminhar e ser escolhido ou não. Né? Também participei de um processo semelhante como esse, um ano atrás, né? Para o tribunal, antes? Um ano antes, exatamente, melhor, para o TRF4. Fui o mais votado na OAB Nacional, em primeiro lugar, saí em primeiro lugar no TRF4 e não fui escolhido. Para quem nos assiste aqui, o TRF4, né, a composição, o Tribunal Regional Federal, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para as matérias do âmbito federal, né, a competência da Justiça Federal. E aí, às vezes, a gente tem algumas não escolhas na vida que a gente não entende na hora, mas depois vai entender. Eu realmente estou muito feliz onde eu estou. Sim. Um tribunal que eu diria que tem uma marca de cidadania muito forte. E isso, pessoalmente, para mim, é muito, muito importante. Importante. Então, e esse aprendizado aí, quando a gente vai fazer essa transição, e agora tu falou, né? É uma novidade, é um escuro. O que tu temeu? Qual foi o teu temor? Deixar uma carreira tão consolidada assim para encarar uma outra carreira, que é uma carreira muito difícil também, tem um trabalho, tem um volume de trabalho muito grande. Foi tão consciente essa minha mudança de carreira. Se tu teve algum temor, que os meus temores, eu tive vários e tenho vários ainda, eles foram, digamos assim, neutralizados ou diminuídos, não afastados, né? Porque eu acho que o medo, quando a gente leva o medo com a gente, dentro de uma dose de proporção, esse medo é um insumo para a coragem. Eu acho difícil nós termos coragem, destemor, se o medo não está um pouco dentro da gente. Então eu sou uma pessoa que tem medos que eu procuro levar dentro de uma dose saudável. Né? Mas um dos meus maiores medos, e essa escolha foi consciente, porque eu estudei antes e fui muito bem orientado sobre os desafios previdenciários, era não ter previdência. É muito comum amigos meus, né, falarem, pô, e aí, vai ficar lá 5 anos e vai se aposentar? Não, eu já sabia que eu não teria previdência especial, porque eu sou
fruto de uma geração pós-2016 aqui no Estado, que ingressa no Poder Judiciário a partir de alterações ou depois de alterações previdenciárias. Então, eu já sabia que eu não teria. Nós já falamos aqui, mas eu sempre faço questão de dizer, aqui no nosso regime próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, a partir de agosto de 2016, independentemente da carreira, se é juiz, se é promotor, se é engenheiro, se é médico, independentemente do título da carreira ou da qualificação, todos que ingressaram, tomaram posse, começaram a exercer essa nova atividade, vindo de um outro regime de previdência, ou especialmente não vindo de um outro regime de previdência, especialmente não vindo de um outro regime de previdência, eles entraram no regime mínimo de previdência. O que é o regime mínimo de previdência? Eles contribuem aqui para o nosso regime próprio de previdência, contribuem para o IP, frente ao teto do INSS. Todos nós sabemos que o teto do INSS, teto de pagamento, ele não é considerado alto frente aos salários, aos subsídios, aos vencimentos daqueles que estão na ativa. Então eles contribuem pouco, porque quando eles se aposentarem, eles não vão ganhar muito. Isso é independente de qualquer carreira, inclusive para um desembargador. Isso. Aliás, eu sou o único desembargador do Tribunal de Justiça que integra o RS-Prev. Por quê? Porque eu tomo posse depois da reforma. O que é o RS-Prev? É um regime novo de previdência, né, em que nós, então, os agentes públicos, os servidores públicos, né, no meu caso, o desembargador, nós, então, cumprimos com 50% todo mês e os outros 50% vem cumprido pelo órgão estatal, fazendo o quê? Uma contribuição mensal para no futuro não é, ser resgatado, tal qual uma previdência privada. Então isso é novo. Né? Então o medo é esse, o medo é a quantificação desses valores. Né? Mas a vocação foi maior que o medo. O medo de ter uma baixa renda no futuro. Né? Na velhice, digamos assim. Né? O RS-Prev é um instituto de previdência complementar e ele contempla, né, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul e dos seus municípios. Então, para determinadas situações, existe a possibilidade, ela não é obrigatória, mas existe a possibilidade de adesão a esse sistema de previdência complementar. Então, mediante o preenchimento de determinados requisitos, nós estamos falando de uma previdência complementar, que é um contrato civil, né? Esses participantes, servidores públicos participantes, começarão a receber uma renda por um determinado tempo, ou, em caso do seu falecimento, durante o curso da sua carreira ou após iniciarem o recebimento, os seus beneficiários receberão um determinado valor a título de previdência complementar. Eu penso que uma das questões que atenuam o medo é a informação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Porque quando a gente tem a informação sobre um tema sensível como esse, a gente busca alternativas. Claro que os recursos, né, Marcelo, eles são, em geral, finitos. Né? Sim. Os recursos são finitos e as demandas, elas são, em geral, infinitas ou quase infinitas. Né? Então, nós não temos uma árvore para fabricar dinheiro. Né? Mas o fato é que quando a gente conhece os elementos previdenciários estruturais, a gente pode buscar alternativas, inclusive no mercado privado. Exatamente. Quer dizer, então, assim, há uma necessidade de mudança de cultura, me parece, para que nós busquemos alternativas no mercado previdenciário privado. Né? Quer dizer, o Estado não vai, daqui a alguns anos, né? Ainda mais um Estado como o nosso, né, que tem uma taxa de longevidade alta, muito alta. O Estado não vai nos abraçar e segurar pela mão para sempre. No mundo inteiro não acontece isso. Nos países ricos, nórdicos, na Europa, não acontece isso. Então nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Enxergando informação, buscando alternativas e revisando todo o tempo essa questão previdenciária, porque tudo muda e aqui também, né? Olha aí. Marcelo, tu está muito bem preparado, né, para ir na atividade, que um dia virá, inclusive por força de lei. Então, aqui o desembargador Marcelo, ele como professor, com aquelas contribuições que ele começou lá no início da vida dele, quando ainda não tinha nem 18 anos, deu continuidade durante a sua faculdade. Após, como advogado, sócio do escritório de advocacia,
também como professor até hoje. Falou aqui 25 anos de magistério na PUC, o que é um grande ganho também, um símbolo, né? Então o Marcelo, uma vez preenchido todos os requisitos, ele vai ter direito, vai conquistar o direito de ter uma aposentadoria do regime geral do INSS, aqui como servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, né, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, terá também direito a uma aposentadoria. Vai demorar, porque tu começou uma carreira agora há pouco, mas terás esse direito no futuro, e ainda terá também a previdência complementar, porque ele se interessou e aderiu a essa previdência complementar, que não é obrigatória, mas pode ser muito interessante. E espero ter saúde para seguir trabalhando para sempre, né? Eu sou daqueles que admiro muito as pessoas que trabalham para sempre, independentemente da função, né? Eu penso que o trabalho é uma fonte de vida para o ser humano. Tomara que tu exerça a magistratura até os 75 anos, né? Quando chega o limite para a aposentadoria compulsória. Exatamente. Ou expulsória, como muitos dizem. Exatamente. Mas eu quero fazer um registro aqui elogioso, né, com muita gratidão, de um trabalho fantástico realizado por ti e por toda uma equipe nossa, né, nos últimos 2 anos do Tribunal de Justiça, que foi justamente isso, né, o resgate da informação, a criação de um compêndio jurídico muito denso e qualificado, né, com o Dr. Marcelo sendo o nosso assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um verdadeiro legado entregue para as administrações atuais e futuras, né? Nós temos hoje um histórico previdenciário no Tribunal de Justiça e a constituição de um departamento previdenciário, com o uso de todas as tecnologias, né? Através de um simples toque no celular, para que as pessoas entendam a questão previdenciária. Porque não vamos achar que quem não conhece as questões básicas são pessoas que estão distantes do direito, não. Muitas vezes autoridades profissionais do direito adiam o momento de conhecer, porque é um tema que pode produzir, pela sua realidade, alguma dor, alguma acidez, mas é necessário conhecer. E aí, com isso, nós planilhamos, construímos hoje muitas alternativas, e são alternativas de caráter familiar, pessoal, humanitário, de enfrentamento, no bom sentido da palavra, da questão previdenciária. Sabe, Marcelo, que essa consultoria que o Tribunal de Justiça acabou me oportunizar me deixou com muito orgulho, né? Porque nós tivemos um trabalho durante parte do ano de 2024, todo o ano de 2025, e quando começamos o trabalho nós tínhamos um script, né? Um objetivo a ser alcançado, e no decorrer do trabalho ele foi abrindo outras portas, outras janelas. Então ele terminou com aquilo que a gente estava empenhado a fazer desde o primeiro momento, desde a primeira reunião que fizemos, mas ele foi muito mais abrangente do que a gente imaginava. E eu falo aqui sem qualquer melindre que até então, até a primeira metade do trabalho, eu me questionava como advogado, assim, onde é que eu poderia ter deixado um legado. Sim. Eu tinha entregue até então muito resultado para os meus clientes, né? E o direito previdenciário, assim como o administrativo, a gente lida com renda. A gente melhora a renda dos nossos clientes, a gente acaba por criar uma renda previdenciária que muitas vezes os clientes não têm, ou os regimes de previdência negam, e a gente tem que recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer aquilo que está previsto em lei e comprovar que aquelas pessoas que nos procuram têm determinado direito. Mas aquilo ali estava meio solto na minha cabeça, eu não sabia bem assim qual era o legado que eu tinha deixado, ou sequer se eu tinha deixado algum legado. Depois me disseram que eu já tinha deixado algum legado e tal, né? E por favor que não me falte modéstia para dizer isso. Mas aí eu me dei conta que realmente assim eu consegui deixar um legado para a sociedade gaúcha, para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que deixei um legado para a advocacia previdenciária. Mas então eu acho que realmente consegui deixar um legado desse trabalho aí junto ao Tribunal de Justiça, está lá depositado, e eu tenho certeza que a gente conseguiu, junto com toda aquela equipe, né, que na verdade nós formamos uma equipe multidisciplinar, né? Tecnologia de informação. Tudo. E que muito nos ajudou, né? Eu acho que a gente
eu e todos nós, né? Porque todos colaboramos, eu acho que nós deixamos um grande legado. Sem dúvida. O que muito me orgulha. Esse legado, ele não diz respeito exclusivamente à classe da magistratura, mas à sociedade gaúcha. Porque nós estamos falando aqui em linhas gerais de fonte de pagamento, de como pagar, quem pagar, né? Quer dizer, quem será onerado, quem não será onerado, quer dizer... E lidando com pessoas, com servidores ativos, servidores inativos e com as suas famílias. Quando a gente trata das questões do direito previdenciário, nós estamos falando com uma realidade das famílias. Não é daquele segurado do INSS ou daquele servidor público com maior ou menor renda. Nós estamos falando das famílias. Exatamente. E é importante, em tempos atuais, né, que a gente escuta muita destruição ou tentativa de destruição midiática, aquela mídia que não tem compromisso com a institucionalidade, com as instituições republicanas, com a sociedade civil, muitas vezes falar-se, né, em super salários, em marajás, etc, etc, quando as pessoas deveriam saber como é que funciona a questão previdenciária e de pessoal, por exemplo, no Tribunal de Justiça. Eu trabalho num gabinete com 5 assessores, dos 5, 4 são regime geral da Previdência. O que significa isso? Eu tenho 80% da equipe... São os CCs, são os cargos comissionados. Que não gerarão para os cofres públicos... Que produzem muito e não gerarão para o regime do Rio Grande do Sul qualquer ônus. Qualquer ônus. Quer dizer, então daqui a um tempo, né, não sairá ônus, não sairá R$1 dos cofres públicos do nosso Estado quando da aposentação dessas pessoas. Ou, se estiver errada a minha fala técnica, o compartilhamento vai ser mínimo. Por quê? Porque estamos falando aqui de regime geral da Previdência Federal. Né? E as pessoas precisam saber disso para saber que nem tudo que a gente escuta a gente pode ter como verdade absoluta. A gente vive num momento muito delicado, onde se escuta muita coisa e muita coisa não é verdade, não condiz com a verdade. Né? E a gente tem que separar algumas coisas para não botar em xeque o trabalho de várias carreiras. A gente não pode atingir várias carreiras sem... E muitos servidores, a maioria dos servidores, ou quase todos públicos e os profissionais de carreira, recolhem, né, mensalmente. Recolhe muito. E recolhe muito, né? De forma obrigatória, com desconto mensal nos seus contra-cheques, sem alternativa. E talvez, se tivesse a opção de não recolher, colocando esses recursos no mercado privado, talvez o bolo previdenciário para elas, no futuro, fosse muito maior. Então a gente precisa neutralizar um pouco, às vezes, né, algumas questões que vêm muito inflamadas e repletas de desinformação. Interessante. Eu estava olhando para o relógio agora e já deu quase 1 hora, né? Nós temos tanta coisa para falar aqui, né, Marcelo, que eu acho que nós vamos deixar para um outro episódio, né? Para falar sobre o futuro. Porque tu tem uma carreira ainda a se consolidar ao longo dos anos ainda, até chegar, se quiseres, a um limite da aposentadoria compulsória, que é com 75 anos para qualquer servidor público, seja homem ou mulher. Mas não vai dar tempo, o nosso tempo está esgotando aqui. E eu acho que o pessoal fala e estimula, né? Eu acho que vai dar para curtir e compartilhar, né? Maravilha. Marcelo, muito obrigado por ter vindo, Marcelo, ter destinado esse tempo. Foi ótimo, tá? Muito obrigado. Muito prazer. Obrigado, prazer. Obrigado.